nosso Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Jesus, para aprender do Senhor, Tua Santa Palavra. Ela é muito importante para as nossas vidas. Ela nos dá aquele norteio seguro para o nosso destino. Ajude-nos a agarrar a ela com a nossa alma, agarrar a Tua Palavra com tudo que há em nós. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Humildemente te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui, ver cada um de vocês, o esforço que vocês fizeram. Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. A escritura que estamos usando para o estudo desta mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Estamos estudando esta mensagem todas as sextas-feiras. Estamos tendo um tempo muito bom nestes estudos. A escritura é Oséias capítulo 6, verso 1 e verso 2. Trata-se de uma escritura referida ao povo de Israel. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Eles estiveram dispersos, mas agora estão em sua pátria, né? Depois de 2 dias, quer dizer, 2000 anos, um dia para Deus é 1000 anos para nós, nos dará vida. Ao terceiro dia, terceiro milênio, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Senhor, esta hora tem chegado. Estamos dentro deste terceiro dia. Ajude-nos a estar prontos, porque são profecias extraídas da boca de Deus. Não nos deixe passar por alto estas coisas. Com o perdão de nossos pecados, pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir o estudo que paramos sexta-feira passada. Mensagem reconhecendo o seu dia. Sua mensagem, parágrafo 135. 135. Nós vamos prosseguir nesta noite este maravilhoso estudo. Parágrafo 135, o profeta prossegue pregando, e aqui ele exclama: compare com hoje. Amém. Louvado seja Deus. Isto é mais do que vida para mim. O irmão Brana regozijava com a palavra. Ele disse: e minha idade começa a avançar. Eu vejo a hora de vulgaridade e imoralidade varrendo as terras e coisas. Então eu olho para trás e vejo o que aconteceu. Meu coração salta de alegria, sabendo que depois de um tempo, este tabernáculo de habitação terrestre será dissolvido, tratando deste corpo. Mas eu tenho um corpo, não é? Aguardando no além. Aleluia! Quando você tem esta segurança, você não tem medo de trocar de casa. A morte somente nos leva a trocar de casa. Eu tenho um aguardando no além. Você pode afirmar isto?
Eu tenho um aguardando-me no além. Tenho um corpo não mais como este, sujeito ao pecado. Eu estou tentando puxar um povo, veja, separá-lo dessas coisas e tudo mais, arrastá-lo para fora, tirá-lo através das Escrituras, que Deus está ali com uma vindicação da coluna de fogo, a qual centenas e milhares têm visto, e até mesmo a fotografaram com uma câmera, vez após vezes, para provar isto. Personificadores se levantaram, claro, isto tem que ser feito. Personificadores se levantaram nos dias de Moisés e fizeram a mesma coisa. Disse Deus: separa-te, Moisés, não fique ao redor deles, eu os engolirei. E o mundo os tragou. E assim é hoje, diretamente de volta ao mundo, esquemas monetários e tudo mais, veja, tudo isto que tem se levantado hoje contra esta mensagem, se levantou lá contra Moisés. Mas o que deve nos chamar a atenção é isto: Deus pediu a Moisés: separa-te deles, separa-te. Nós não devemos ficar misturado com este mundo de incrédulos. Nós devemos ter o nosso cristianismo brilhante, separados. Não tem por que misturar. Deus não abençoava Israel enquanto eles estavam misturados com os egípcios ou com outras nações. Sempre quando eles se misturavam, Deus chamava-os para separar. Isso deve ser motivo de nós pensarmos. Deus não nos abençoa nós levando uma vida misturada, não é, com o pecado. 137. O sinal escriturístico de Moisés. Ele foi o grande profeta de Deus que desceu lá para libertá-los. E eles o reconheceram. Eles reconheceram o sinal. Ele foi a exata promessa escriturística vindicada. Jesus, nos seus dias, Vamos lembrar, Moisés nos seus dias foi a promessa escriturística para o seu povo. 138, Jesus, no seu dia, também foi a promessa da escritura vindicada para aquela mulher lá do poço. Ou melhor, ela foi a interpretação. Jesus foi a interpretação da Escritura. Jesus foi a interpretação da Escritura para o seu dia. Sua própria vida interpretava a Escritura. Veja, amados, qual é a interpretação da Bíblia hoje? É a igreja fulana, denominacional da linha A, da linha B ou da linha C. Estão todas enredadas, estão todas misturadas. Tem que haver uma vindicação da Escritura hoje na terra. Ou seja, uma igreja que fala com a vida, como Jesus falou com a sua própria vida, que interpreta as Escrituras com a vida. Jesus
É a última frase do 138. Interpretou com sua própria vida as Escrituras, a vida, a doutrina, os ensinamentos que ele trouxe, interpretou as profecias que falava dele. Não tinha como discutir. E hoje é a mesma forma. Eu te pergunto, qual é a linha religiosa hoje que interpreta as profecias da Bíblia para esse dia? Qual é a linha? Isso deve nos fazer pessoas seguras, descansadas, que não há outro caminho. 139. Você não vê a mensagem da hora? Pode você reconhecer onde estamos? A própria mensagem da Escritura interpreta para você a hora em que estamos vivendo. Ela é a interpretação, a mensagem. Basta vê-la, estudá-la, conferindo com a Bíblia, que você vai ver se é ou não é a interpretação da Bíblia. Basta ler e estudar com carinho. Me mostre outra linha que seja a interpretação da Bíblia para esse dia. 140. Jesus disse para Israel: se vocês simplesmente tivessem conhecido o seu dia. Uma vez sentado sobre o Monte das Oliveiras, ele olhou e disse: Jerusalém, ó Jerusalém. Ele chorou, ele olhou para baixo, ele viu, não comparando de forma alguma. Talvez outra noite, outra manhã, por volta de 10 horas, eu vi aquela igreja prostituta. No fundo do coração, a gente sente o Espírito Santo derramando lágrimas. Lágrimas. Baixa meu retorno um pouquinho, irmão. Quando você vê uma coisa que choca com a Bíblia, o Espírito Santo lá dentro do seu coração derrama lágrimas. O irmão, o Branham, naquela visão que ele teve, vendo aquela igreja, a grande prostituta desfilando, ele disse: no meu coração senti derramando lágrimas. Como Jesus, ao ver Jerusalém descendo da montanha, avistando Jerusalém toda corrompida, ele chorou e disse: Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, mas o que vocês fizeram? Vocês mataram os profetas que vos enviei, vocês os assassinaram. E o profeta disse: e hoje as mensagens que têm sido enviadas à igreja têm sido assassinadas por seus dogmas denominacionais. Quando alguém, veja, escute nisto, quando alguém coloca uma interpretação errada na Bíblia Sagrada, eles estão assassinando a Bíblia, assassinando a veracidade. Isso não é outra coisa. Por isso que o pior pecado é a incredulidade na palavra de Deus. A Escritura tem sido assassinada por seus dogmas. Veja, com a interpretação errada. Disse Jesus: se vocês tivessem conhecido o seu dia, mas está muito longe, está muito tarde agora. Assim é com as igrejas. 141, o profeta prossegue dizendo: eu creio com todo o meu coração que a redenção tem passado para ela, para a igreja laodiceana. Elas não querem mais a palavra, elas não querem mais a redenção. Não importa o que você queira pensar a respeito disto, é a sua própria opinião, esta é a minha. Bem, vocês não têm que ter minha opinião, mas eu creio que a redenção tem passado para ela, e tem sido nos 5 ou 6 anos passados
Eu me lembro, vocês se recordam de Chicago. Vejam o que aconteceu desde então e vejam como isto continua acontecendo. Vem? Lembre-se, meu nome está nisto, está lá, é assim diz o Senhor. Veja se ela não caiu. Continua caindo, caindo, caindo. Ela não quer mais redenção. Não é que Deus não redime, Deus ainda está no trono de intercessão, mas é a igreja nominal que não quer mais nada com o Redentor. Ela não quer nada com a redenção. 142. Olhem, em 1933, como foi dito que as mulheres agiriam nesses últimos dias, como foi dito que o povo, como Mussolini, como ele chegaria ao seu fim, como Hitler viria a um fim misterioso, como os 3 ismos se tornariam em comunismo, como os carros viriam com a aparência de um ovo, e como as mulheres usariam roupas e se pareceriam com homem, iguais até mesmo em suas roupas íntimas. Elas finalmente viriam a usar folhas de figueira assim sobre si como um ato imoral, como agiriam nesse dia. Olha o que elas têm feito. Isto está realmente diante de vocês. Veja, vocês lembram daquela série de 7 visões que o irmão Brana teve em 1933 ainda? Está escrito, ele falou isso lá na era de Laodiceia, ali no início. 7 visões, 7 acontecimentos que ocorreria antes da segunda vinda de Cristo. E nós, de acordo com aquelas 7 visões, nós temos visto já diante de nós, todas elas praticamente, todas elas. Isto fala que não resta mais. A única coisa que está faltando é aquele grande estrondo, literalmente, que derrubará tudo que tem que ser derrubado. E isto só acontecerá após o arrebatamento da igreja. Então não falta mais coisa a suceder. Carro estilo bolha, parecendo um ovo, nós já vimos aí, rodando sem motorista, controle remoto, já está rodando aí nas cidades da Europa, dos Estados Unidos e todas as outras profecias. Nós estamos dentro já do cenário da última hora. Isso arrepia, gente. Isso arrepia em saber que antes era uma profecia. Hoje é o cumprimento das profecias. Irmãos, nós temos sido o povo mais privilegiado da terra. Nós temos sido. Entre nós, temos certeza que há muitos que nem provarão a morte, de tão perto que estamos do findar de tudo. Seremos transformados em um abrir e fechar de olhos e subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Isto é realidade. 143 agora. Se as mulheres cristãs pudessem somente, as assim chamadas mulheres cristãs unicamente pudessem reconhecer que o espírito imoral que está sobre elas é do diabo, mas elas vão saber? Se elas souberem, elas têm raiva de quem sabe, para fazer com que corte seus cabelos. Esse espírito que leva a mulher a cortar o cabelo, o profeta está dizendo, é do diabo. O diabo é o único que faria isto. Espírito Santo, eu tenho certeza que não leva uma mulher a fazer isso, cortar o cabelo, usar essas coisas. E nem um homem também fazer coisa errada.
Isto é contrário à palavra de Deus para você, exatamente como foi lá no jardim do Éden. O que eles fizeram? Eles tentam dizer: ó, aquele pobre pregadorzinho, santo rolador, falando. Não sou eu não estou dizendo a vocês o que fazer, eu estou somente citando a palavra. Estou citando a palavra. Profeta, se ele viesse com um conceito próprio, ele seria um falso. Tudo que ele pregou nestas mensagens, 100% Bíblia. Ele disse: não sou eu, gente, não ficam zangados comigo. Estou simplesmente citando o que a palavra diz. Se simplesmente reconhecessem que isto é o diabo fazendo as pessoas transgredirem a palavra. É fácil quando você tiver uma inspiração de desobedecer essa palavra, você diga para você mesmo, para você mesma: essa inspiração não é Deus que está me dando, não. Deus nunca levará ninguém chocar com a sua palavra, nunca. Essa inspiração é do diabo que está me inspirando a fazer isso. Antes de você tomar uma decisão para ferir o que está escrito nesta palavra, se você lembrar disso, você não vai fazer aquilo. Você não vai desenvolver aquilo. Você vai dizer: isso é o diabo me levando a fazer isto. Não vou parar. Amados, é bom ter o Espírito Santo. Ele nos anima no que é correto. Ele nos desanima no que é incorreto. Aleluia. 144. Elas se chamam de cristãs. Jesus disse: como vocês podem me chamar Senhor e não fazerem as coisas que eu lhes digo para fazer? Irmão, a única diferença que tem o cristão eleito com o cristão mundano é o Espírito Santo em nós. Porque o Espírito Santo é que nos induz a fazer o que a palavra está escrito. Eles não são induzidos a fazer isto porque eles não o têm. A diferença é esta: você tem e eles não têm. Viu, irmãs? A diferença de vocês com as mulheres denominacionais é porque vocês têm o Espírito e elas não têm. A razão pela qual vocês portam como a palavra ensina. Nós devemos dar glória a Deus por Deus ter nos dado o Espírito para vivificar a palavra em nossos corações. Se nós não tivéssemos o Espírito, também seríamos só de palavra, não teríamos resultados. O profeta disse: elas não podem ser cristãs. Eu não sou juiz delas, mas estou apenas dizendo o que a palavra diz. Como podem vocês me chamarem Senhor, disse Jesus, não é? E não fazerem as coisas que eu lhes digo para fazer? E toda a palavra aqui desta Bíblia, é a revelação de Jesus Cristo. Como é que me chamam, ele disse, como é que me chamam Senhor e não faz o que eu vos mando? Ele não é Senhor dessas pessoas, porque a palavra Senhor quer dizer dominador. Ter o senhorio dele sobre nós quer dizer ter o domínio dele sobre nós, em nós. 145. Se simplesmente pudessem reconhecer que este é o diabo que leva a pessoa a fazer coisas que ferem a palavra, um espírito imoral, alguma simpática mulherzinha por aí
Acho que esse é o lugar mais vulgar que eu já vi em minha vida. Jeffersonville, Indiana, com mulheres nuas. Estive em Hollywood, tenho estado por toda parte, estive ao redor do mundo e vi toda espécie de imoralidade. Eu vi isto em Paris, eu vi isto na Inglaterra, a qual é a pior de todas elas. Creio que algum dia a Inglaterra afundará no oceano. Ela merece isto: imoralidade, imundície, obscenidade. Aquele é um chiqueiro de imoralidade do mundo, o povo mais renegado escrituristicamente que eu já vi em minha vida. Ela se tornou isto por haver rejeitado a verdade. Irmão, baixa meu retorno aqui um pouco. Veja, amados, por rejeitar a palavra, automaticamente cai um espírito imundo na pessoa. Automaticamente. Que Deus nos livre de rejeitar esta palavra. Ainda que ela nos fira, ainda que ela nos corte em pedaços, mas vamos sempre dizer: Senhor, verdade é o Senhor, errado sou eu. Verdade é o Senhor, errado sou eu. Não me deixe virar as costas para ela. Você cai em uma condição horrível. Lembra de Saul? Saul, ao rejeitar Samuel, caiu numa apostasia horrível. E a pior coisa para um ser humano, irmãos, é ser um crente apóstata. Não tem mais alegria da salvação, não tem mais gozo da salvação, não tem mais prazer com Deus, é aquela coisa enchavida, a vida perde o sentido de existir. Saul, por fim, tentou até o suicídio, por se tornar um apóstata. Por quê? A culpa era de Deus? Não, a culpa era de Saul. Brincando, Samuel mandava ele fazer uma coisa, ele fazia diferente, brincando com a palavra. Nossa oração deve ser: Deus, me ajude a não brincar com esta palavra, ainda que me crucifique, ainda que me corte, mas me ajude a me submeter a ela, porque obedecê-la é vida, desobedecê-la é morte. Então ele disse aqui, onde eu li, irmão Samuel, 147, ela se tornou isto por haver rejeitado a verdade. 148, falando da Inglaterra, né? Billy Graham disse que ele teve que se privar de levar sua esposa aos parques, lá na Inglaterra. Atos sexuais se desenrolavam entre os homens e mulheres, na praça pública, rapazes e moças, abertamente no parque. Ela se tornou uma fossa de imoralidades. Igualmente a França e todo o resto do mundo, e assim tem os Estados Unidos se tornado líder de todos eles. E Brasil, está longe disto? Brasil está na mesma sujeira. 149, vejam hoje, faz com que corte seus cabelos, usem shorts, calças compridas, fumem e chamem-se a si mesmos de crentes. Bonito, hein? Ficou fácil. Ficou fácil. Ficou fácil. A palavra igreja, o sentido etimológico da palavra igreja, quer dizer os chamados fora. Fora de que ela está hoje? Porque do jeito que os dizendo por eles mundanos, eles estão. Tem diferença. Você não compreende, irmã, ou melhor, mulher, melhor dizendo, perdão, minha irmã não faz uma coisa como esta, não. Vocês não entendem o que isto é o diabo. Espíritos enganadores, enganando as pessoas. E eu acho, amados, que esses pastores vão pagar caro demais.
Porque essas mulheres denominacionais, elas só atuam assim porque os pastores concordam. Vão na igreja de cabelo cortado, toda pintada, de calça de homem, vida imunda. E os pastores dizem: Deus só quer o coração. Tudo bem, esses pastores vão pagar caro. Quando a Bíblia disse que sem santidade ninguém verá o Senhor, e a palavra santo quer dizer separado. Como pode um pastor dizer que está tudo bem quando o mundanismo está tomando conta? Ei, amados, esses pastores vão pagar caro naquele dia. Que Deus nos ajude a estar fora disto, fora desses sistemas. Aleluia! Por isso que somos um povo profético. Povo profético é aquele povo que saiu fora do arraial de Laodiceia. Nós estamos servindo a Deus fora do sistema de Laodiceia. Moisés tirou o povo de Israel fora do arraial dos egípcios e foi levar o povo para servir a Deus fora, no deserto, em Canaã. Povo de Israel servindo a Deus fora do Egito. Aleluia, nós somos esse Israel de hoje. Temos saído fora. Ora, como não temos? Como que o diabo pode dizer que você não saiu fora? Veja o costume deles e veja os nossos costumes. Estamos muito longe. Gente. Nós temos que dar graças a Deus. Ora, esta mensagem nos tem tirado centenas de milhas já distante da Laodiceia. O diabo, que é chantagista, ele, quando não pode segurar, ele empurra. Diz: você ainda está meio mundano ainda. Não, ele quer te denigrir. Você diga para ele: Satanás, como que eu posso estar mundano, sendo que meus costumes são diferentes dos costumes da sua igreja denominacional que você rege? Não, Satanás, você não vem querer me enganar, não. Eu me conheço. A minha maneira de viver é diferente da sua. Minha fé é diferente da sua. Você tem que dar esse murrão na cara do diabo, para que você tenha ânimo para prosseguir. Viu? Porque ele vem com chantagem, dizer, ele pega alguma falha sua, e diga: aí está do jeitinho da denominação. Não é assim não. Estamos tão longe quanto o norte está longe do sul. Onde é, irmão Samuel, agora? 148. E assim tem os Estados Unidos se tornado o líder todo deles. 149, vejam hoje. Faz com que corte seus cabelos, usem shorts, calças compridas, fumem e chame a si mesmo de crentes, que eu já li. Você não compreende, irmã ou mulher, isso que eu já li. Melhor dizendo, perdão, minha irmã. Vocês não entendem o que isto é o diabo, mas como os judeus do passado, vocês não creem na palavra indicada, mesmo quando é provada a vocês. Vocês se apoiam em suas tradições denominacionais. Irmão, graças a Deus que nós saímos disso há muito tempo. Nós não apoiamos em tradição. Tudo que choca com a Bíblia, nós não apoiamos. Ainda que nos fira, ainda que nos corte, nós não apoiamos. Mas o mundo religioso apoia.
Sabe o que eles dizem? Isso é o que diz a minha igreja. Não importa o que esse profeta de vocês dizem, não importa o que a Bíblia diz, minha igreja falou que é assim, é assim. Vai com igreja e tudo para o inferno. Página 27. Que dizem que está tudo bem. Vocês falam em línguas, vocês saltam para cima e para baixo, vocês cantam no espírito e cortam seus cabelos. Que adianta? Isso é dom carismático. Cantar no espírito como anjo. O profeta disse: eles cantam como anjo e mentem como diabo. Vocês poderiam imaginar uma cristã fazendo isto? Cantar e cortar o cabelo? Jamais! Tenho visto demônios, tenho visto curandeiros, eu os tenho visto falar em línguas e interpretar e saltarem para cima e para baixo e dançarem no espírito, feiticeiros, beberem sangue de um crânio humano e amaldiçoarem o nome de Jesus, tendo todos os exercícios carismáticos, e no entanto chama Jesus de demônio. 150. Você diz: eu pertenço à igreja, aleluia, glória a Deus. Você pertence a quê? A igreja é a palavra. Quando você diz que pertence à igreja, o irmão Brana disse: a igreja que eu entendo é a palavra. Você diz que pertence à palavra e com essa vida toda leivosa, está errado. E a palavra diz: é uma vergonha vocês fazerem isto. Vocês, grupo de fariseus cegos, conduzindo aqueles pobres filhos para o inferno desta maneira, porque vocês estão com receio de perder um vale alimentação. Vocês têm receio de pregar a verdade, crer na verdade e perder o ticket de alimentação que a igreja dá. E de serem afastados de sua denominação, perder o cartão de membro, né? Se você der início a algo a respeito disto, tem medo. Que vergonha para vocês, hipócritas! Envergonhem-se disto, vendo que a hora está se aproximando assim, e vocês se voltam para suas tradições, se distanciando da palavra de Deus. Como ousam, cegos! 151. Não diz a Bíblia que vocês foram cegados? Vocês não podem entender que vocês estão cegos. A Bíblia diz que estão, e vocês estão nus, miseráveis, pobres, cegos, e não sabem disto. Quando vocês pensam que vocês têm a maior igreja da cidade, e vocês fazem isto, aquilo e aquilo outro, e a Bíblia diz que são tão pobres quanto vocês podem ser, e vocês estão cegos, e ele ainda está à porta tentando lhe vender um colírio. Compre colírio de Deus, não vendê-lo, mas lhes dar. Deus dá de graça, e vocês não o recebem. As escrituras se cumprem. 152. Que dia vocês estão vivendo, gente? Vocês reconhecem a hora, conhecem o sinal? Se elas pudessem compreender, essas mulheres, que isto é o diabo, é um demônio indecente no nome de religião, ele sempre tem sido desta maneira. Ele veio a cada profeta, ele veio a cada santo, ele veio até mesmo a Jesus Cristo como uma pessoa religiosa. E a Bíblia diz que ele estaria tão próximo nos últimos dias, mesmo dos pentecostais, Mateus 24, 24, né? E enganaria o próprio eleito daquela igreja pentecostal, se isso fosse possível.
154. Mas poucos, ele disse, pois estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos, oh irmão, você faz parte desse poucos. Dê glória a Deus. Aleluia. Não foi nós que o escolhemos isto, foi Deus que nos colocou nisto. Poucos encontrarão, pois como foi nos dias de Noé, em que 8 almas foram salvas, assim será na vinda do Filho do Homem. Se você vivesse nos dias de Noé, você seria uma dessas 8. Você crê nisto? Por que você pode afirmar isso? Porque você está aqui. Você está aqui, crendo e assegurando-se na mesma palavra profética que Noé assegurou. Você com certeza estaria lá no grupo de Noé. Amém. Glória a Deus. Pense nisto. Que dia estamos vivendo? Vocês reconhecem a hora? Reconhecem o dia? Eu estou tomando muito do vosso tempo, mas eu tenho alguns minutos mais. Vem. 155. Fazendo com que elas cortem seus cabelos. Bem, elas dizem, nossa igreja não presta atenção a isto. Vocês sabem por quê? Estão cegas. Cego não tem jeito de olhar para o outro. Não há nenhum mal, elas dizem, não há nenhum mal em cortar seus cabelos. O profeta responde, a Bíblia diz que há. Não importa se a igreja diz que não há nenhum mal. A Bíblia, em 1 Coríntios 5, diz que ela não pode nem orar com o cabelo cortado. Coríntios 5. Inclusive é uma coisa indecente você orar. Veja, o profeta fala aqui, ó, você orar com seus cabelos cortados. Vocês dizem, bem, uma mulher, página 28, deveria estar coberta. A Bíblia diz que seu cabelo é a sua cobertura, não um chapéu, seu cabelo, não um pano. Tem religião que eles cobrem com pano, com véu. Com véu. Paulo foi bem claro em Coríntios 11, seu cabelo é o seu véu. Ora, gente, será que Deus precisava de coisa emprestada do homem? Deus fez a mulher então incompleta. Veja, chama Deus de irresponsável. Deus fez a mulher incompleta, porque para ela adorar a Deus, irmão Arlo, ela tem que mandar fazer um pedaço de pano. Para ela comprar, tem que comprar aquele pano lá na loja, e para ela pôr na cabeça, cobrir com aquilo, para ela poder orar. Senão ela não pode falar com Deus. Com isso nós estamos chamando Deus de incompleto. Será que Deus, quando Ele nos fez, Ele não nos fez completo? Deus não precisa de emenda. Não, ficou faltando a cobertura para ela ser perfeita. Paulo foi categórico, o cabelo é o véu dela. O cabelo, não pano, é o cabelo. É tanta bobageira, tanta tonteria, que faz dó. 156. Se Moisés dissesse, tirarei o meu chapéu em vez de meus sapatos, aquilo não teria funcionado, pois Deus diz sapato. Moisés, tira sua sandália, seu sapato. E Deus quis dizer sapato. Ele disse cabelo. Quando ele falou para a mulher que o cabelo é o seu véu, não disse chapéu. Elas vêm com chapéuzão. O profeta diz, glória a Deus.
é bom, a palavra nos traz regozijo. A palavra ela é completa. A palavra não precisa de nenhum remendo humano, de nenhuma emenda. É chapéu. Então Deus, para a mulher adorar a Deus, tem que ir lá mandar o trançador de coisa, trançar um chapéu para ela usar para cobrir a cabeça para poder adorar a Deus. Então aqui não tiver dinheiro para comprar chapéu, não pode adorar a Deus. Aqui não tiver dinheiro para comprar aquele pano branco para pôr na cabeça, aquele véu de pano, não pode adorar a Deus. Não tem dinheiro e não pode adorar a Deus. Vai para o inferno porque não pode adorar a Deus, não tem dinheiro para comprar o pano branco. Isso é chamar Deus de incompleto, isso é chamar Deus de irresponsável. Você vê essas doutrinas, a vaquinha deles comendo capim em cima da árvore, não tem fundamento, não tem nexo. Não tem nexo. Ah, como é bom ter um profeta, gente. Como é bom ter um profeta. Você tem visão clara das coisas. Você não é enganado. Você pode ter fraqueza física humana, mas espiritual você não tem. Quem tem profeta pode ter fraqueza física, mas fraqueza da visão da alma, da revelação, não tem. Você não vê falha na alma, da revelação desse povo profético. Glória! Aleluia! Isso nos alegra, irmão. Isso nos alegra. Por um lado, nossas falhas nos entristecem, mas por outro lado, nossa revelação nos orgulha. Nos orgulha. No que é verdadeiro nós estamos. Me mostre outra verdade fora desta. Não tem? Não existe? Amém, isso nos dá segurança. Segurança. Ele gostou disto, eu tenho certeza, louvado seja Deus. Ele quer dizer exatamente o que ele diz. Deus sempre quer dizer exatamente o que ele diz aqui, ó, sua palavra. A escritura não é de particular interpretação, não significa só o que a sua denominação diz. Ela quer dizer exatamente o que ela disse. E ele é o intérprete. Deus é seu próprio intérprete, né? 155. Eles dizem: eu conheço uma mulher que faz isto. O profeta disse: não me importa o que você saiba. Eu sei o que Deus disse a respeito disto. Faça você como quiser. Mas eu vou fazer o que Deus disse. Em outras palavras, o eleito não é uma Maria, vai com as outras. Ah, fulana é crente da igreja tal e faz isso. Que me importa o que ela faça? O irmão fulano é crente da igreja tal e faz isso. Que me importa o que ele faça? Eu estou interessado em fazer o que Deus diz em sua palavra. A fé revelada descansa somente na palavra de Deus. Esse é o lugar de descanso da fé revelada, da alma eleita, é na palavra de Deus. Glória! Oh, irmão, isso é maravilhoso. 158. Se pudessem reconhecer o que é isto, senhora, ó, se você pudesse simplesmente reconhecer, ou melhor, mulher, não uma dama. 159. Descendo do Javali Azul, eu vi um aviso lá embaixo. Eu creio que foi na 5ª rua lá. Em uma cervejaria dizia:
mesas para senhoras, eu apenas parei ali e eu disse: vocês nunca tiveram uma senhora não irá a tal lugar. Uma mulher pode ser, mas não uma senhora. Aleluia. O irmão Brana foi passando ali, perto daquele bar, e ali tinha uma placona, de um lado escrito: mesa para senhoras, mesa para senhores. Ele disse: uma senhora jamais irá a estes lugares. Uma mulher até pode ir, mas uma senhora com S maiúsculo, jamais. Oh, amados, basta ter o Espírito Santo, você não frequentará esses lugares de bebedeira, de danceteria, você não frequentará, e você não precisará estar nem vendo essas placas. Mesa para as senhoras de cá, para os senhores de lá. Elas não vai. Vocês nunca tiveram uma. 160. Observou você que a queda do mundo começou com a imoralidade da mulher? Sabe que vai terminar da mesma maneira, imoralidade da mulher. E que a igreja é representada pela mulher. A igreja é uma mulher espiritualmente falando. Assim, a noiva é uma mulher espiritualmente falando. A imoralidade da igreja, você sabia que começou lá com a Eva namoriscando com a serpente? Imoralidade da mulher. E vai terminar aqui na era de Laodiceia com a imoralidade da mulher misturada com o mundo. 161. A imoralidade da igreja, como ela tem feito. Olhe para as visões, olhe para as coisas, veja as visões, tais como Deus dá, e aquela visão é verdadeira. Eu tenho minha Bíblia sobre meu coração para vocês, na fita, e a audiência pode vê-la. Eu vi isto, Deus Todo-Poderoso sabe que isto é verdade, jamais soube disto até agora mesmo. Lá está ela, nua e não sabe. Ela estava nua, simplesmente tendo seu bom tempo. Aí está você. Mas quando a pequena noiva veio na visão, aquilo foi diferente. O irmão Brana viu a visão da igreja laodiceiana, porém ele viu a visão da igreja eleita, marchando sob o ritmo daquela música: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Qual era o ritmo da igreja laodiceiana que o irmão Brana viu vindo marchando? Ritmo de rock and roll, mundano, twist, samba. Qual era o ritmo da igreja noiva? Santo, Santo, Santo ao Senhor. É diferente. O hino é diferente. A canção é diferente. A maneira de louvar é diferente. O alfa e o ômega. 162. O diabo faz isto, mas como os judeus do passado, quando eles viram a palavra, e Jesus disse para os seus, ele disse aos seus discípulos: examine as escrituras, vocês sabem, vocês estão confusos a meu respeito e a respeito do meu ministério. Examine as escrituras, nelas vocês julgam ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Elas dizem a vocês o que minha mensagem é. Se você não pode crer em mim, creia nas próprias palavras que Deus está interpretando para vocês. Nós não teremos as normas deste homem sobre nós, eles dizem. Temos nossos próprios sacerdotes e assim por diante. Eles não querem ter a regência de um verdadeiro pastor da Bíblia.
Eles querem um que fale de acordo com seus desejos. O profeta disse: vai em frente então, isso é tudo que podem ser dito. De todos os modos, já é muito tarde. Tradições denominacionais que dizem que está bem, e isto eles ouvem. Quando fala que está tudo bem, eles gostam de ouvir esse tipo de sermão. Está tudo bem, não faz mal, não tem problema. Aí enche a igreja de gente, porque eles querem ouvir isto. Eles preferem ouvir. Vocês creem na palavra do homem mais do que vocês creem na palavra de Deus. Eles não reconhecem. A igreja hoje não reconhece, 2 Timóteo 3. Se vocês... o 164 agora. Eu vejo alguns de vocês anotarem as escrituras. Agora estas são as escrituras que estou citando daqui mesmo. Se acontecer de alguém me chamar a atenção sobre isto, com isto ao meu alcance, eu posso então lhes mostrar a escritura para isto. Vem? Eles não reconhecem, 2 Timóteo 3, onde diz: nos últimos dias os homens serão impetuosos, orgulhosos, amantes de prazeres e mais amantes de Deus. O quê? Amantes de prazeres mais do que amantes de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons. A noiva vem tendo aparência de piedade. Eles não têm amor para com a noiva. Eles têm aparência de piedade, mas negando sua eficácia. Dos tais, ajuntai-vos. Ajuntai-vos a estes. Dos tais, o que ele disse? Afasta-te. Por que nós temos que estar misturados com esse tipo de gente? Politiqueiro, difamadores, língua grande. Paulo está dizendo, 2 Timóteo 3, dos tais afasta-te. Deixa eles no mundo deles. Vamos viver o nosso mundo à parte. Paulo continua, porque estes são da classe que vão de casa em casa e levam cativa mulheres nécias carregadas com diversas concupiscências, nunca aprendem ou chegam ao conhecimento da verdade, nunca. Não faria isto e não fazem isto, assim disse Deus, e fariseus cegos não podem ver isto. Eu não estou zangado, eu estou apenas fincando prego e rebatendo. Nem as igrejas reconhecem isto, as mulheres não podem entender isto, elas estão supostas, mulheres nécias, carregadas com diversas concupiscências. Hollywood, toda esta classe de coisa, cabelos cortados, usando short, usando maquilhagem, toda essa classe de coisas inconvenientes. Vocês sabem que as mulheres pleitearão grande espaço nos últimos dias? No Congresso, elas estão pleiteando igualdade aos homens, ser deputadas, senadoras, governadoras, presidentes. E se fosse só lá na política, até que tudo bem. Nós tínhamos uma Débora na Bíblia era uma política, uma juíza, mas elas estão pleiteando na igreja. A Bíblia condena ela a mexer com a palavra de Deus. 166. Saiba você que a Bíblia diz que aqueles que escaparem dessa grande condenação serão um belo renovo diante do Senhor. Escapa-te disto. Seja este renovo. Algum dia eu chegarei a isto, Senhor permitindo, para isto, para vocês mulheres, que vocês possam ver o que Deus pensa da mulher que realmente escapou da maldição desse dia. Diz, ela seria linda.
167. Eu ouvi uma mulher outro dia rindo, uma moça em um grupo de mulheres seminuas, com a moral mais baixa do que uma cadela, rindo de uma mulher de idade com um vestido comprido. Uma moça com a moral mais baixa do que uma cadela, rindo de uma mulher de idade com um vestido decente. A inversão de valores. O certo virou errado e o errado virou certo. Ouça aqui, você mulherzinha, ela tem algo sobre o que você nada sabe. Aquela mulher com vestido decente, ela tem algo chamado caráter, que você nada sabe disso. Ela tem o que o mundo não tem. Oh, irmã, dê glória a Deus. Você tem o que o mundo não tem. Você tem caráter. Essa mulher de vestido decente, ela tem moral. Você nem mesmo sabe que nome é este. As mulheres do mundo não sabem nem o que significa moral. Não sabem nem o que significa caráter. Porém o eleito ama isto. Amém. Você o perdeu. O profeta falando da mulher do mundo. Você perdeu isso na infância, quase. Você nem mesmo distingue o certo do errado. Ela sabe, ela traz algo escondido em seu coração sobre o que você nada sabe. Crente eleito traz algo escondido no seu coração que o crente nominal nada sabe. Oh, aleluia! O profeta fala para a mulher mundana: você perdeu isto, perdeu caráter, civilização, jamais pode encontrá-lo. Não a chame de antiquada, e assim por diante. Desta forma, ela conhece algo a respeito do qual você nada sabe. A mulher cristã, não é? Tem o que a do mundo não tem. Ela tem escondido em seu coração. Você, irmã, ele está falando sobre você. Sobre você, irmão. Ela tem escondido em seu coração o tesouro de decência. Oh, glória a Deus! O tesouro da decência. Ainda nossas moças têm escondido em seu coração. Glória! O profeta fala sobre a mulher do mundo. Ele disse: você não conhece uma palavra desta sobre decência. Sua mamãe te criou desta maneira, seu pastor o permitiu. Isto mostra onde ele se encontra. Agora estou pregando a respeito dele aqui. Vem onde vocês estão, as igrejas. Página 30. Jesus diz: toda esta escritura deve ser cumprida, e ela está cumprida. 169. Observem como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Ele virá exatamente alguns deles. Não, agora ele não está falando sobre metodista, batista aqui. Eles estão fora do quadro, vem? Mas como Janes e Jambres resistiram a Moisés e Arão, assim irão eles, homens réprobos de entendimento quanto à verdade. Foram pervertidos por dogmas e ensinamento da igreja, ao invés da Bíblia. E então Janes e Jambres podiam fazer qualquer coisa que Moisés fazia. Por isso, amados, você tem que ter lucidez. Parar de estar idolatrando esses pregadores que curam os enfermos, põem a mão. Isso é dom carismático. Está escrito em Romanos 11, 29, que o homem sem arrependimento, sem conversão, pode fazer isto.
imitar Moisés. Moisés fazia pelo Espírito de Deus, Janes e Jambres fazia por um dom carismático. Vem os Jambres, vem o paralelo. Como Janes e Jambres resistiu a Moisés, assim fazem estes homens réprobos de entendimento quanto à verdade. A resistem, não a querem em sua vizinhança, nem mesmo cooperarão com ela, nada terão a ver com ela. Mas é dito, a insensatez deles será manifesta, quando aquela noiva tomar seu lugar e se mudar para os céus. Isto será conhecido, não se preocupe. Nós vamos embora daqui, irmãos. Quando nós for embora daqui, eles vão chorar, dizer: aquele povo do Brana realmente estavam certos. Por quê? Por que depois de 500 anos, eu estive lá na Alemanha, eu fui lá no palácio onde Lutero foi criado, fervendo de visitantes, de turistas lá naquele castelo, dizendo realmente Lutero era verdadeiro. Mas veio conhecer agora, depois de 500 anos, depois que a bênção passou, é que eles reconheceram. Mas eu te pergunto, nos dias que Lutero estava nas barbas de Roma, com as suas 95 teses, tinha alguém em volta dele? Pouquíssimos, pouquíssimos. Somente os chamados para aquela era. Hoje, a mensagem da hora está nas barbas, contra o pecado em suas barbas. Quantos estão com a mensagem hoje no coração? Pouquíssimo. Mas você dá glória a Deus por você estar nisto. Você estar nisto. Ele diz: não se preocupe, como Moisés, quando ele tirou os filhos de Israel e alçou o voo do Egito, e o Egito afundou. Correto. Não se preocupe. Nós estamos alçando o voo disso aqui. Isto aqui vai se afundar, vai se tornar uma bola de fogo, e nós vamos embora, porque está chegando a hora. O relógio de Deus está nos falando que meia-noite para os gentios está pontuando, e nós vamos dar adeus a este mundo, e nunca mais vamos ter saudade disso. Nunca mais vamos ter saudade disto aqui. Jamais iremos para uma pátria milhões e milhões e milhões de vezes melhor do que esta aqui. Amém? Vamos ficar de pé, irmão Samuel. Amém, graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. Senhor Jesus e Pai, nós estamos tão felizes, Pai, pois nós sabemos aonde nós estamos pisando, Senhor. A Tua mensagem, o Teu profeta, Senhor, ele deixou um caminho para nós. Ele nos ensinou a se portar como decentes, como homens, como verdadeiros cristãos, como mulher, verdadeiras cristãs, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por isso, Pai, porque nós não fizemos nada para merecer isto, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos revelou isto a nós, Pai. Ó Deus, que possamos valorizar isto em nossas almas, em nossos corações, Pai.
que possamos viver isto, ó Pai, cada dia das nossas vidas, Senhor, honrando esta palavra, honrando este ministério, Senhor, de sermos cristãos nesta terra, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais esta reunião, que o Senhor nos leva de volta aos nossos lares, guardados, protegidos pela Tua mão de misericórdia, Senhor, e que possamos, ó Pai, sermos agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém.